Estamos ao vivo já, meu caro professor David. Vamos confirmar aqui na rede social a nossa entrada ao vivo aqui, nesse 1º de maio. De fato, já estamos aqui ao vivo já. Então, vamos iniciar aqui. Já vou te mandar o link, professor, para compartilhar na sua rede social. Deixa eu pegar aqui o link para a gente poder ter um maior alcance das pessoas, né? E aí facilitar quem quiser nos acompanhar aí pelas redes sociais. Então, vamos entrar aqui e eu já devo ter acesso aqui ao link. Vamos lá, vamos ver aqui, o link, onde está? Está aqui o link. Estamos ao vivo então, já, deixa eu tirar aqui. Pessoas, né? E aí facilitar quem quiser nos acompanhar aí pelas redes sociais. Está dando um retorno aqui, para aí, aqui, tirar o volume, agora sim, copiar link. Já lhe mandei aí, vou lhe mandar agora, professor. Vamos lá. Mandei o link ali. Aí é só compartilhar agora. Sim. Bueno. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Boa noite aí, é um prazer recebê-lo aqui na nossa página da Comunidades em Reflexão, né? Hoje uma live aí a meio a toque de caixa aí por conta do 1º de maio, né? E justamente porque não podemos estar nas ruas aí, né? Então, pelas redes sociais, a gente vai fazendo um bate-papo e uma conversa em uma data tão importante para o trabalhador, né? E é um prazer receber o senhor aqui na nossa página, aqui, o professor David Carbonai, né? Professor lá da Ciência Política da URGS, que tem um trabalho bem importante relacionado à questão do trabalho, à questão dos sindicatos, à questão dos trabalhadores, né? Então, acho que é uma ótima oportunidade para a gente fazer um bate-papo aí e trocar algumas ideias sobre esse 1º de maio, né? Então, principalmente no contexto que a gente vive no Brasil aqui, a gente vive realmente dias difíceis, né? E nós conversamos agora há pouco, né? Que setores da sociedade no Brasil fazem questão de colocar o 1º de maio apenas como uma data a ser celebrada, uma data festiva quase, né? E não, na verdade, uma data de luto, uma data de renovação das convicções aí na construção dos direitos dos trabalhadores, né? Então, há uma confusão muito grande, não por acaso, sobre o verdadeiro significado do 1º de maio, né? No Brasil e em grandes partes do mundo também. Então, já de antemão, já vou lhe passar a palavra aqui, lhe dar as boas-vindas aqui e dizer que é um prazer conversar com o senhor hoje. O prazer é todo meu, E, nossa, hoje é um dia importante, mas também, como dizer, o 1º de maio, assim, no meio de uma crise como essa, do coronavírus, insomma, vamos lá, é meio triste. É meio triste, sim, porque é um dia de festa, também de festa, mas é um dia que, insomma, deveria despertar uma análise, uma reflexão. Sempre despertou, nem sempre, nos últimos tempos, menos. Os meus 1º de maio foram muito na Itália. Aliás, a semana italiana do dia 25, onde é uma festa do campo da esquerda, porque se festeja o dia 25 de abril de 1945, ou seja, a liberação, a resistência partigiana, e, cantando Bella Ciao, e a vitória contra o inimigo nazifascista, e depois o 1º de maio. Então, uma semana intensa pela esquerda. E o que também, este é um debate no mundo todo, mais ou menos,
tem esta questão, seja um dia de festa ou um dia de análise e de riflessão. E me lembro, por exemplo, che já nos anos 80 eu procurava também o primeiro de maio para ver os trabalhadores e o sindicalista, o líder sindical, discursar, que era também festa, mas era também o dirigente sindical que falava. E também nos anos 90, depois nos anos 90 na Itália começaram a organizzare um grande show em Roma que juntava um monte de jovens, muito legal. No início tinha, nos primeiros anos tinha uma relevância também sindical, com discursos políticos, e depois se tornou um grande show, ou seja, um happening musical, que é o concerto do 1º de maio em Roma, mas ao longo do tempo se perdeu a parte sindical, a parte da análise, da reflexão sobre o trabalho, que depois, insomma, nasce, não é que foi decidido assim, foi decidido que o 1º de maio devia ser a festa do trabalho, dos trabalhadores, foi decidido na Segunda Internacional Socialista, ou seja, era 1889, para lembrar os acontecimentos de 3 anos antes nos Estados Unidos, o massacre em Chicago, que foi decidido este dia, este 1º de maio, para lembrar as lutas, ou seja, o 1º de maio de 1986, nos Estados Unidos tinha protestos em qualquer lugar para estender uma lei das 8 horas de trabalho nos Estados Unidos todos. E num protesto ocorreu um desastre, morreram pessoas, seja em Chicago e Milwaukee. Então, tem um processo histórico que está por trás do dia 1º de maio. E não é qualquer coisa. Karl Marx morre naquele tempo. A primeira internazionale è di un tempo antes. Insomma, as coisas vão se construindo. Os movimentos socialistas crescem também os partidos social-democratas, e assim por diante. Insomma, era o século do trabalho, o 1900, 800, depois 1900, insomma, que acompanha o valor do trabalho. Isso é o valor do trabalho, o que representou o trabalho. Insomma, o trabalho é tudo. Ou seja, não é tudo assim, na minha ideia, na minha filosofia do trabalho, que não vale muito, mas o trabalho é tudo nos clássicos da economia, por exemplo. Mas não nos clássicos da economia Karl Marx. Sim, Karl Marx, o trabalho é importante. Não vou te dizer é tudo, mas já, por exemplo, em Adam Smith, nos liberais, nos clássicos de inspiração liberal, ou em Ricardo, o trabalho é central. Em Adam Smith, por exemplo, o que gera a riqueza das nações é o trabalho, a divisão do trabalho. E a teoria do valor trabalho é uma teoria que circula entre os economistas clássicos de inspiração liberal e depois é recuperada por Karl Marx. Insomma, è algo che va un poco, sì, talvez, vamos dizer assim, que defende o valor do trabalho são os movimentos, o meio sindical, o movimento político do campo da esquerda. Mas, enfim, é algo que vai também além. Então, recuperar a história, esta análise, ou seja, dá até para fazer festa no 1º de maio, tá bom, é importante não perder o sentimento e o sentido que está por trás do trabalho. Aliás, o trabalho é uma festa laica, ou seja, uma festa nossa. Temos só um dia no ano livre para pensar algo do tipo: qual é o sentido do trabalho? Esse é um dia importante nos tempos modernos para refletir sobre o que é esse trabalho, a que serve. Então vai um pouco além esta ideia de sentido, para mim, também dos clássicos que defenderam também o trabalho como meio sindical, porque
Porque o trabalho passa ao longo do tempo de ser aquela coisa fordista, manual, se tornar algo também mais conceitual, intelectual. Muda umas coisas ao longo do tempo. O que digo é, insomma, tem que refletir sobre tudo isso, tem que se dar conta de como as coisas mudam, tem que ter consciência disso. Então, deixar de lado o trabalho quer dizer, deixar de lado uma questão sobre o trabalho quer dizer algo do tipo, que sentido ha a minha vida? A nossa vida, porque nós não mal trabalhamos e transformamos as coisas, transformamos a natureza em outras coisas, assim que Marx, por exemplo, pensava o trabalho. Então, o trabalho é importante hoje, na esplanada dos ministérios, lá, os enfermeiros, manifestando de forma pacífica, querendo os EPI, ou seja, os instrumentos pela saúde do trabalhador, trabalhadores da saúde nesses tempos. E, nesses dias, apoiadores do presidente Bolsonaro, até criticando, até de uma forma extremamente violenta, insomma, protestos totalmente pacíficos, como estamos falando de enfermeiros, insomma, é algo muito, muito esquisito, muito estranho. Teria outra forma para descrever os acontecimentos, mas é que fiquei meio triste hoje acompanhando nas redes sociais tudo isso. Sim, estamos a tempos complicados, vamos dizer assim, são tempos meio loucos, violentos, esquisitos. Estamos perdendo o sentido das coisas. E também porque o trabalho se perdeu no mercado. Perder o trabalho no mercado quer dizer transformar uma pessoa numa mercadoria, com todas as consequências do caso. E nem Adam Smith colocava o trabalhador no meio do mercado. Mas temos outros autores que criticaram melhor toda a questão. E depois, hoje, vou dizer agora, outra notícia que me deixou triste. Nossa, este 1º de maio de 2020, 2 militantes do Movimento Sem Terra são assassinados em Nova Santa Rita. Essa é uma coisa que, até porque fui lá, insomma, visitei, insomma, e eu estava lendo esta notizia, e, insomma, è una cosa abbastanza drammatica. Abbastanza drammatica, também mesmo uma experiência, quella do Movimento Sem Terra, depois o assentamento lá em Nova Santa Rita, uma experiência mesmo que valoriza o trabalho das pessoas e que dá sentido ao trabalho. Não é sei lá o que, o movimento sem terra, é dar sentido às pessoas, ao valor do trabalho. É algo muito simples. Estava lendo alguns textos nesses dias, estava lendo aqui, aliás, eu estou em casa, tenho toda a livraria aqui, então estou cheio de livros. Eu ci stava lendo antes até do Fabiano me convidar, agradeço, para mim é um prazer. Estava lendo os princípios, por acaso estava lendo um livro escrito por Engels, os princípios do comunismo, ou seja, princípios simples, claro, do que é o comunismo. É algo muito simples. Dá quase para dizer não é muito político, porque é de uma simplicidade absurda. E nada, estava lendo tudo isso e entre as leituras estava. Hoje peguei essa. Era um livro tremendo, mas um livro de uma. São livros que não se fazem mais hoje. Um livro de uma simplicidade. Essa é uma coisa. 120 milhões, Michael Gold. Era um escritor que, quando escreveu essa coisa, ele estava com 25 anos, era novinho, que contava a história de trabalhadores. Esse texto, como outros, como toda a literatura,
dá para dizer que são políticos. Na verdade, sim, são políticos, mas são de uma simplicidade. Conta a jornada, o dia de trabalho. Quando um trabalhador se levanta, onde mora, onde vive, a vida dele, quanto trabalha, quanto ganha, a família e assim por diante. E o sentido político e trabalhista de tudo isso é a simplicidade, as coisas assim como estão, a transparência, entender as coisas no detalhe, sem mistério nenhum. Isso é interessante. Professor, e eu queria lhe Estou fazer uma improvisando. pergunta, claro, não? Eu queria lhe fazer uma pergunta, puxando agora para o contexto do nosso país, né, do Brasil, né? Algumas distorções que historicamente vêm se fazendo por setores da sociedade em relação ao 1º de maio. E como o senhor mesmo mencionou, o 1º de maio ele é muito mais do que uma data festiva, ele é muito mais do que uma mera data para se comemorar o Dia do Trabalho. Até ontem eu lia um autor e ele fazia essa distinção que, segundo ele, não se deveria comemorar ou não se deveria lembrar no 1º de maio o Dia do Trabalho, mas sim o Dia de Lutas do Trabalhador, por conta do histórico que levou ao 1º de maio ser reconhecido como uma data a ser lembrada por conta da luta histórica dos trabalhadores por direitos. E eu acho que isso é muito significativo, professor, se a gente analisa, se a gente olha para o Brasil de hoje. Se a gente começa a analisar a realidade que o país passa hoje, né, dentro de uma lógica de destruição de direitos que foram duramente conquistados, né, à base de muitas lutas, de muitas vidas se perderam nesse caminho, foram dadas e hoje deveriam ser lembradas como símbolo dessas lutas para que os trabalhadores tivessem um mínimo de condições de atender a sua dignidade da sua família. E hoje a gente vive um processo inverso, um processo de sucateamento desses direitos, né? A partir de uma lógica muito maldosa, uma lógica muito cínica, no sentido de que para que o Brasil precise andar, é preciso sacar, é preciso retirar, é preciso violar os direitos, os poucos direitos que os trabalhadores têm no Brasil e que conquistaram. Um Brasil, um país que ainda é uma das 10 maiores economias do mundo, tem um produto interno bruto gigantesco comparado a muitos outros países do planeta, e mesmo assim, a lógica dos atuais governos, principalmente do atual governo federal, é de que para o Brasil voltar a ter um suposto crescimento econômico, ele precisaria retirar direitos de quem mais precisa, por conta de uma suposta crise econômica causada por esses direitos. E, junto com isso, há um processo também de marginalização do servidor público, como se ele também fosse a causa de uma eventual crise econômica no Brasil. Até outro dia eu escrevi um breve texto nas redes sociais aí, a partir das palavras do ministro Paulo Guedes da Economia, de que ele dizendo de que, segundo ele, o funcionalismo público precisaria se sacrificar para que o Brasil pudesse voltar a crescer economicamente, a voltar a ter uma situação mais confortável. E aí, quando ele falava isso, professor, eu lembrava da condição dos professores, principalmente dos professores dos ensinos fundamentais e ensino médio desse país. Se a gente fazer um recorte aqui do nosso Rio Grande do Sul, salários baixos e, além de salários baixos, salários parcelados. Então, quer dizer, eu me colocando, tentando me colocar na condição desses professores, eu imagino que eles pensam, ouvindo o seu ministro da Economia dizer isso: olha, professor, tu aí que recebe pouco e parcelado, tu tem que se sacrificar por conta desse país. Ao passo que os grandes empresários desse país, as grandes empresas que lucram e que fazem a sua divisão de lucros e dividendos no país, todos nós sabemos que praticamente não pagam impostos nesse país. Só o Brasil e a Estônia, dentro dos países da OCDE,
não taxam os lucros e dividendos das grandes empresas. Ou Isso. seja, como se diz por aí, o Brasil é um país, é um Robin Hood às avessas. Rouba dos ricos, ou melhor, rouba dos pobres para entregar para os ricos. Então, eu queria que o senhor desse uma analisada, professor, nesse contexto do Brasil, né, nesse momento atual que a gente vive, um momento muito difícil, um momento completamente dramatizado por conta de uma pandemia que vem ainda prejudicar diretamente a classe trabalhadora por conta de um governo que olha a classe trabalhadora como a primeira a pagar essa conta. Então, como é que o senhor enxerga isso em termos de Brasil aqui, professor, em relação a esse 1º de maio e esse sucateamento de direitos trabalhistas? Gostei da tua fala, Fabiana, gostei. Gostei, muito boa. Muito boa. Gostei, não sei muito bem o que dizer, mas tu falou bem. Pensei em muitas coisas, é. Tu também, quando tu tá falando, tu pensa em muitas outras coisas, te conheço. E, não, tudo certo, é uma coisa... Eu estou pesquisando, estou recolhendo entrevista. Uma das últimas entrevistas foi com um sindicalista de mostardas, Tadeu, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que me contava das condições dos assalariados rurais em mostarda. Um dia antes entrevistei o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bagé, o Milton, e, insomma, a situação é tremenda. Algumas entrevistas estão também no meu canal YouTube. E, insomma, sì, as condições de trabalho são 1.200, 1.300 reais. Aliás, tem, o 50% dos trabalhadores são informais. Tem uma tese de doutorado que saiu agora de uma aluna que se chama Motta, non mi lembro o nome, sobre vacaria. Stiamo parlando di trabalho análogo ao trabalho escravo. Em alguns casos, nem todos os anos é a mesma coisa, mas ocorreram episódios. Exploração, com certeza. Informalidade, com certeza. Aliás, o número de mortos, somente no campo, se fala em 100 pessoas, 90. Aquele registrado. Aquele não registrado, bom. Aliás, os fiscais do trabalho, depois da extinção do Ministério do Trabalho, não vão nem fiscalizar. Acabou a fiscalização do trabalho. O sindicato não é que, ou seja, um município como Alegrete, São Borja, Uruguaiana, não é que o sindicato é feito por 2, 3 funcionários, um dirigente, que não ganham um salário, não são sindicalistas que trocam de carro, como alguém diz, uma vez por ano. Uma coisa muito... Às vezes é trabalho voluntário. E é impossível chegar no campo, até porque não dá para entrar na fazenda, é proibido, é propriedade privada. Ou seja, o que ocorre no campo não se sabe direitinho, mas os trabalhadores morrem, são explorados. Aliás, não, o problema são os mortos, mas depois tem também os acidentes de trabalho, agrotóxico, qualquer coisa. O trabalhador polivalente. Com a reforma do trabalho, o trabalhador assalariado faz qualquer coisa. Eletricista. Tem trabalhadores assalariados rurais que morrem eletrocutados. Por quê? Porque tem a polivalência que é refortalecida pela reforma de 2017. E depois foi pesquisando, assim, tem mais no detalhe, fiz outras entrevistas, depois estudei os catadores. Os catadores também no meu canal YouTube, tem algumas entrevistas, e também no caso dos catadores. Aliás, o nível médio do salário é ainda menor, abaixo das condições do trabalho. Tem uma coisa interessante dos catadores, não responde à sua pergunta, mas é interessante porque para mim remete a uma coisa
do valor do trabalho. Tem uma cultura por parte dos catadores sobre uma forma de consciência do mundo e do que o catador está fazendo, que é um exemplo único no mundo do trabalho. A questão da autogestão, da cooperativa, da associação, da transformação do mundo, de uma função, ainda que num mecanismo que explora, mas num mecanismo que melhor consegue falar de trabalho hoje, para mim são os catadores. Aliás, como eu diria Karl Marx, são os mais próximos da natureza. Então tem também várias entrevistas no meu canal YouTube, que... Aliás, posso fazer uma outra propaganda, posso fazer uma pequena propaganda. Além do YouTube, tem também no Spotify. No Spotify abriu um podcast. Neste tempo de pandemia, não sei bem o que fazer, decidi de abrir um podcast que se chama Sociologia do Trabalho. É só procurar. Aí tem algumas entrevistas, para quem quiser. Então, não sei se estou me afastando da tua pergunta, mas é tremendo, sim. O Brasil é tremendo. Tremendo em termos de desigualdade. Esta é a primeira questão. Eu reflito muito sobre a direita e as responsabilidades do sistema político e do sistema partidário brasileiro. Eu sou um crítico um pouco de uma crítica mainstream ao Bolsonaro. Eu penso que, insomma, tem algumas responsabilidades por parte do sistema e também do campo da esquerda. Não é por acaso que chega Bolsonaro e se torna presidente. Insomma, o sistema, eu penso que muitas coisas se remettem ao sistema. Para mim, o presidencialismo de coalizão não funciona nenhum sistema de relações trabalhistas brasileiros, o modelo sindical brasileiro não funciona, isso seria muito importante. Aliás, nos últimos anos, depois de 2017, não é uma opinião, é mesmo uma constatação. No meio sindical muda bastante a leitura do sistema, ou seja, começa uma crítica e também tem uma reflexão sobre uma eventual reforma do sistema. Por quê? Porque o sistema não funciona. O sistema é fragmentado. Vamos lá. Ou seja, na história do movimento sindical tem uma ideia de classe, consciência de classe. Só que, insomma, quando vamos lá no detalhe, tem 14 centrais sindicais, 36 confederações, 423 federações, é um número de sindicatos, somente pela parte de trabalhadores, que é em volta de 12.000, 11.000, alguma coisa. Insomma, sì, é um desastre, eu concordo com o que está dizendo, a história da taxação dos dividendos, uma vergonha, mas é algo que para mim deveria ser pensado nestes tempos. Por exemplo, eu sempre eu faço dou aula de políticas públicas. Um ponto forte das minhas aulas é que eu sou um crítico do welfare brasileiro. Sou um crítico. Não, eu não estou dizendo... Eu acho que o SUS é uma experiência straordinaria, sobretudo com os recursos do SUS, é uma experiência única. Mas eu sou crítico porque utilizzo um método mais comparado. Ou seja, para mim, não existe um welfare social-democrata, e não existe um welfare social-democrata sem aumentar os impostos diretos e reduzir os impostos indiretos. O Brasil e toda a América Latina funciona um pouco ao contrário. Ou seja, não é com qualquer coisa que se faz um welfare. O welfare também é uma outra coisa. O welfare state é uma conquista do trabalho. Porque às vezes nós pensamos que o SUS, o welfare state na Europa seja algo, não, um direito de todo mundo, porque... Desculpa, só se me permite fazer um parênteses aqui, tem muitos companheiros de luta entrando aqui na nossa live. Vida. E eu queria
só fazer um breve parênteses aqui também em relação a esses companheiros, e ao que o senhor mencionou primeiramente aqui, só para, né, dar uma desmiuçada aí, o que é imposto indireto, o que é imposto direto, né? Imposto indireto, né, nada mais do que aquele imposto que a gente compra quando vai comprar um trago na esquina, quando vai ali comprar 1 quilo de feijão. Ali está inserido no Brasil, por exemplo, quase 40%, em alguns produtos mais de 40%, embutido no quilo do feijão, por exemplo, é imposto. O imposto direto é aquele imposto lá que a gente vai pagar no final do ano, quem atinge lá aquelas rendas, né? Exato, então, exato. Isso aí. E essa é a diferença entre imposto direto e imposto direto. Eu já aproveito, professor, para agradecer aqui a participação do Michael, uma liderança ali da Grande Cruzeiro, o Kleber também, outra liderança ali, o Shaolin, a professora Lu Ramos aqui dando boa noite, a Loreto, uma educadora social chilena que dá aula ali na comunidade, tem toda uma história, a mãe dela teve uma participação importante no governo de Salvador Allende, hoje ela é educadora social nas nossas comunidades aqui em Porto Alegre, então pessoas aqui, professor, participando. Acho que vi um vídeo dessa militante. Pode ser. Acho que vi um vídeo. Ela é educadora, dá aula ali na Mavitron, então pessoas muito importantes aqui no movimento comunitário que estão participando nessa nossa live, né, professora, a gente fazendo uma ponte aí entre movimento comunitário e academia, né, ou seja, universidade. Isso é muito bacana, a gente trocar ideias aqui. O Kleber aqui trouxe uma mensagem aqui, rapidamente também, professor, se me permite aqui, eu vou ler aqui, a Loreto, iniciando pela Loreto aqui, boa noite, companheiros, trabalhadores, na luta por salários dignos. O Kleber, trazendo aqui, o dia de hoje é histórico, pois desde a origem da data comemorativa não há registros que os trabalhadores tenham sofrido tantos ataques. A pandemia em si veio agravar ainda mais a situação. A classe trabalhadora sofre ataques diários e constantes. Os rodoviários, por exemplo, estão em situação de fome nesse momento, com cortes do salário e parcelamento do pagamento do Vale Alimentação. As 3 esferas governamentais só pensam no empresariado. É lamentável a situação. Michael aqui também, trazendo aqui um agradecimento à participação dele aqui, elogiando a nossa live, professor, mas então o senhor vê que realmente há um sentimento coletivo do movimento comunitário de que realmente o momento é muito difícil, professor, para o trabalhador, para aquele morador da periferia que recebe o seu salário, não para guardar no banco, para fazer investimento na Bolsa de Valores, não, recebe o seu salário para poder comer amanhã, para poder comprar 1 quilo de feijão e de vez em quando 1 quilo de carne ali. Então, esse é o contexto que a gente vive. Sì, no, di fatto il movimento comunitario è o mais rico e, para mim, incoerente na análise, mesmo porque há contato com o mundo material das coisas. Nós lembramos muitas vezes, conversando contigo, esta cultura política dos movimentos comunitários. No, o que estava dizendo antes é que para mim tem que modificar o sistema. Por exemplo, aumentar os impostos diretos e reduzir os indiretos. Porque nos países escandinavos a desigualdade é menor rispetto ao Brasil. O Brasil é um país onde a desigualdade é campeão do mundo, o Brasil, a África do Sul, tremenda. Nos países escandinavos tem só o SUS, né? Mas não é que temos SUS por acaso. Temos SUS porque as pessoas são menos desiguais. Então tem menos recurso para gastar no mercado. Então os recursos de uma comunidade política, um país, terminam lá. Tem uma diretriz para terminar lá no welfare. Invece no Brasile tem questa cosa absurda, porque tu trabalha para comer e depois todos os direitos sociais, o transporte, moradias, cadê tu? No Brasil funciona que a metade dos recursos, não público, privado, mas metade dos recursos de uma economia financiam o sistema privado.
e a metade do recurso di un'economia finanziamo il sistema pubblico. No 50% de uma economia cabe o 20% da população que tem plano de seguro. E como entre 50% tem todo mundo, porque 80% o SUS mais todo o serviço. É impossível tudo isso. É impossível que um welfare funcione assim. Então a ideia que passou, tremenda, mas também, eu concordo contigo, tremenda porque para mim o campo da esquerda devia modificar o sistema estrutural de redistribuição da riqueza. Os indicadores sociais melhoraram no governo Lula, também Dilma, a riqueza, assim, mas a concentração da riqueza, da renda, a mobilidade social, tudo isso, ou seja, aquele elemento mais estruturais de uma economia, de uma sociedade, eu tenho as minhas dúvidas que se modificaram, porque não mudaram. Ainda que o Brasil progrediu, melhorou, ou seja, mas os elementos estruturais são um elemento próprio do campo da esquerda. Porque o que me preocupa, além do pai trabalhador que trabalha e gasta tudo para comer, o que me preocupa é que não tem alternativa. Coisa tristíssima, eu não nem gosto de dizer isso, mas não tem uma alternativa para os filhos. Uma coisa, porque tem uma dinâmica num país. O Alex Cardoso Sim. tem uma Mandar um contribuição abraço aí. para o Alex aí, também está nos acompanhando. Eu aprendi muito com o Alex. Alex faz ótima análise. Ou seja, tem a questão das transformações ao longo do tempo. Invece não é assim. É um desastre. Até, por isso que estou meio triste hoje. Estou a falar contigo no momento mais feliz do meu dia. É porque não tem alternativas. É uma coisa que se reproduz. A mobilidade social intergeracional no Brasil é o filho do operário, o filho do accelerador rural que ganha 1.200, não vai se tornar o empregador dinheirudo. O filho do empregador dinheirudo nunca vai se tornar assalariado rural. Ou seja, num país igualitário, deveriam ter dinâmicas para, como dizer, um pouco de mobilidade social. Isto não ocorre no Brasil, não ocorre. A mesma coisa poderia fazer outros exemplos. Ou seja, então aí tu vai para frente, tu tenta melhorar as tuas condições, mas as tuas condições num mecanismo, num sistema que produz desigualdade, um sistema político fragmentário, um sistema de representação do trabalho fragmentado. São 12 mil sindicatos. O trabalho não é representado. Então, o sistema não funciona e tem que modificar o sistema. Na minha análise comparada, mas não é porque não é que quero tomar como exemplo a Suécia ou a Dinamarca, mas porque é na lógica das coisas. Mas na Suécia e na Dinamarca tem duas centrais sindicais. E nessas duas centrais que cabem todos os sindicatos. Não tem diferença entre sindicato e central. É a mesma coisa. A central defende o trabalhador e todos os direitos do trabalhador, entre os quais o welfare state. De fato, todos os protestos do trabalho, que, na minha experiência mais geral, são todos ligados a uma questão de trabalho é a vida. Então, o Estado defende o trabalhador, pessoa, cidadão, é todo um conjunto, tem uma coisa holística. O trabalhador é vida, é a mesma coisa. O trabalho ocupa muito tempo, ainda que se transforme ao longo do tempo, mas ocupa muito tempo de vida. Passamos a vida trabalhando. Então, o Estado deveria cuidar de todos esses aspectos: direitos, moradia, calçadas, mobilidade social, mobilidade espacial, mobilidade urbana, também a água que tu está tomando. Aqui, para comer um produto, aqui, o trabalhador nem consegue comer um produto saudável. Ou seja, um produto orgânico é caríssimo. Não é caríssimo, falei uma bobagem, mas
é um pouco mais caro. É um pouco É mais caro. inviável para o trabalhador, né? É inviável, em alguns casos é inviável. Ou seja, é uma coisa do tipo, o teu trabalho não te permite nem... Ah, sì, ti permette tomar Coca-Cola. Sì, tá bom. É uma bebida popular, cheia de sal, de açúcar, de substâncias proibidas até na Europa, na Coca-Cola brasileira. Ou seja, é uma que explora a natureza. A bauxite que para produzir as latas de Coca-Cola fizeram um estrago. Consome um monte de água, um litro de... Para fazer um exemplo. Ou seja, o meccanismo che si riproduce e che anda para frente na base di exploração, da exploração, da exploração, da exploração. E na base disso, a empresa não paga os dividendos. Se tornou aceito. Quase aceito. Como, por exemplo, o que me deixou. Eu fiquei bravo ver os bolsonaristas na frente de trabalhadores da saúde, na esplanada. Me deixou bravo, mas depois pensei, mas sei lá quantas pessoas hoje, que nem eu, estão indignadas com isso. E depois que recomeça sempre a mesma música comunista, vai trabalhar. Se tornou quase normal. Agora che ha un retrocesso. Agora che ha un retrocesso, ma perché? Perché a loucura, a fraqueza desse momento histórico enfrenta uma crise, a crise do coronavírus. Aí tem, como dizer, a morte modifica um pouco a forma de pensar, de se relacionar com a política. E depois sì, è tutta una tendenza. Insomma, nos últimos tempos, aqui a parte a riforma di 2017, che vem depois de um golpe, cioè, é uma coisa absurda. O golpe já era a reforma de 2017. Tem também uma coisa, vou ser sincero. Em 2017, antes da reforma, foi feita uma grande greve. Grande greve. A greve do dia 28 de abril. Foi uma das maiores da história do Brasil. Direito. Mas também, essa é uma outra coisa que me deixa perplexo. Foi organizzata uma segunda greve geral em junho. Uma segunda greve geral em junho. Produziu pouco. Isso me deixa perplexo. De fato, a reforma foi aprovada tranquillamente. Insomma, é verdade que também os empregadores começaram a ameaçar as demissões, tudo isso, mas também as centrais se dividiram, brigaram sobre o imposto sindical, havia relações assimétricas entre as centrais e o poder político. Insomma, no meio da representação do trabalhador, tem alguns problemas. Então, este movimento, para mim, precisaria de uma análise atenta e cuidadosa, porque são sociedades complexas as nossas. São complexas as sociedades europeias. A sociedade brasileira é complexa, não é simples, não é qualquer coisa. E, professor, aproveitando o seu gancho, então, como é o senhor, óbvio, o senhor meu já se identificou aí, né? O senhor veio da Itália, né? E como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, se aquerenciou aqui em Porto Alegre, né? E como é que o senhor vê fazendo uma relação com os países da Europa em relação a esse processo de sucateamento e retirada de direitos aqui dos trabalhadores? A gente sabe que na Europa também acontece, mas existe algum paralelo com algum país da Europa desse nível de tragédia que está ocorrendo aqui no Brasil, no momento em que o país passa por uma dificuldade histórica, né, que a tendência é, como o senhor mesmo mencionou, é ampliar ainda mais a desigualdade que já é gigantesca no Brasil, mas ao invés de ajudar quem mais precisa, o Estado vai lá e ataca a classe trabalhadora. Então, como é que a Europa está enfrentando esse cenário e qual é a análise que o senhor faz em relação ao que está ocorrendo aqui no Brasil? Não é simples, mas vou tentar. Bom, que há um problema
naquele. Não sei se tu viu A Classe Operaria Vai ao Paraíso, o film. È un film classico italiano, onde si conta un po' che è un'impresa fordista e alienação nesse mundo. A empresa fordista daquele tipo, nos anos 80 começou a se perder. Se perdeu também o sentido do trabalho, em muitos casos. Aí começaram. Aí faz anos que foi publicado um livro como esse, tipo, Fim dos Empregos. Na verdade, o título originale è O Fim do Trabalho. Seria. E também tem o conceito um pouco na metade. Ou seja, termina o trabalho que a gente tinha conhecido até os anos 90 do século XX. Grande empresa, operário. Começa uma coisa da globalização, na new economy. Aí, o trabalho até todo pela tua vida, tu vai trabalhar naquela fábrica, aquilo se torna um sonho. Se torna um sonho na Europa dos anos 90, por aí. Ainda hoje, na Itália, insomma, boa parte trabalha na mesma fábrica, e assim por diante, ou insomma, no setor do serviço. Mas, de qualquer forma, o que ocorre é que há dinâmicas. O mercado é elástico, o ambiente econômico é instável, as empresas se reduzem de tamanho, se substituem as grandes empresas aos distritos industriais, ou seja, cluster de pequenas empresas mais flexíveis, e che funziona. Che funziona. A economia italiana, ma também alemã, também na Espanha, são cluster de pequenas empresas. Se produz, toda a indústria da moda italiana se produzia, agora menos, mas se produzia nos cluster de pequena empresa. Questa foi uma tendência. Mas a grande questão, grande problema, é que se tu perde o trabalho, e aí se tornou um drama. Por muito tempo se tornou um drama. Ou seja, a minha geração, boa parte dos meus amigos não tem filhos. Decidiram não se casar. Por quê? Porque tu não sabe o que tu vai fazer, qual será o teu trabalho daqui a um ano. É complicado. A tua vida muda, e muda de repente, porque nos anos 70, a geração dos meus pais trabalhava na mesma empresa. Trabalharam na mesma empresa por 40 anos. Aí que ocorre? Ocorre que de forma diferente, com medidas diferentes, mas os países atuam no sentido de fomentar o welfare state, política de emprego desempregos, mas também flex security, do tipo, tu não vai trabalhar, não é um problema se tu não trabalha. Eu vou te pagar formação nos próximos 6 meses. Tu ganha 90% do seu salário, tu vai aprender um novo trabalho, e depois tu volta no mercado do trabalho. Não é um problema. A escola, para ti é gratuita, para os teus filhos é gratuita. Se tu quer voltar a estudar, tu volta a estudar. A universidade é gratuita, na maioria dos casos. Hospitais são gratuitos e de boa qualidade. Aí, estou simplificando, não é bem assim, mas é uma coisa parecida. Por quê? Porque, de qualquer forma, este welfare state vai aumentando, porque a população se torna mais idosa, tem mais desempregados, então, ou seja, o trabalho se tornou, até a Organização Internacional do Trabalho, que seria uma outra questão essa, mas na América Latina, no mundo todo, que faz? Se preocupa com a inovação tecnológica que substitui o trabalho humano. Então, tem também isso. O Brasil como responde? Responde de uma forma repentina, porque o 2017 introduz o trabalho intermitente, fortalece isso ainda mais com todas as medidas que estão lá no meio, mas o problema maior, não é um problema maior, mas um problema dos problemas são os salários, que não são altos. E o welfare state é o que é. Ou seja, a universidade é um modelo, quello federale, meio fechadinho. Os hospitais, falamos antes, o SUS recebe poucos recursos pela responsabilidade. E assim por diante, ou seja, um carro na Europa custa menos que um carro no Brasil. É toda uma questão ligada também aos impostos diretos, indiretos. Assim ou seja, o Estado europeu, social-democrata ou liberal-conservador, tutela de forma diferente, dependendo dos governos, tutela o trabalhador quando o trabalhador não tem emprego.
com diferença significativa no norte da Europa e no sul da Europa. No sul da Europa se fazem coisas mais bagunçadas, vamos dizer assim. Então, o que ocorre no Brasil? No Brasil ocorre que há uma flexibilização do trabalho e não há uma reorganização ou um fomento de um novo welfare state. Aliás, se introduz um sistema de reforma da aposentadoria, tem um corte significativo no sistema das despesas públicas, na pesquisa. Então é um futuro ainda mais complicado, e que transforma o trabalhador numa coisa totalmente precária. Uma coisa tem que ser dita: a economia não é mais a economia dos anos 60, isto sim. Então, como dizer, tu enfrenta a questão de uma forma do tipo, tem que tutelar o trabalhador quando não é mais trabalhador, mas de forma do tipo, não posso ficar desesperado se não estou trabalhando. Não existe esta coisa. O desemprego se tornou um desastre, parece os Estados Unidos nos anos 20. Insomma, não pode ser assim. Ou seja, faz parte dos ciclos econômicos esta coisa. Então tem que atuar com política keynesiana, insomma, rever o sistema. E depois tem também um outro problema, aquilo da produtividade. Ou seja, se os países, nós compramos celulares, vou simplificar a economia mundial, vendendo commodities, vendendo soja, é isso. Só que o celular agrega inteligência, inovações, patente, pesquisa. A soja agrega exploração da terra. Não sei por quanto tempo pode funcionar, depende do valor das commodities. Somos refém disso. Ou seja, são economias que... Claro, aí é preciso de um plano industrial, é preciso de uma política industrial. Sempre as políticas industriais foram ligadas às políticas de welfare state. Qual é? Agora estou fazendo um exemplo dos países escandinavos, mas a máxima dos países escandinavos, especialmente na aliança Red-Green, verde socialista, que definiu melhor este modello scandinavo di welfare, qual è? Economia politica socialmente orientada e políticas sociais economicamente orientadas. Essa era a coisa. Por quê? Porque a escolinha para os filhos gratuitos? Porque a mulher tem que trabalhar. Tem que ser gratuita. Não é só para liberar, não é só para ter um serviço. Não, a mulher tem uma função no mercado do trabalho. Sai de casa, vai trabalhar, e a criança vai na escolinha. A escolinha é gratuita para todo mundo. E assim por diante. O que o senhor... Asilos gratuitos, porque não é que pode ser uma mulher que cuida. E assim por diante, está tudo em volta. Para fazer isso não é possível o seguro, ou o seguro-saúde. Não, tem que ter um welfare social-democrático, onde aquele hospital, todo mundo vai lá. Não é possível deviações. Os países social-democratas têm uma coisa que não tem no Brasil. Tem menos liberdade. Não tem liberdade de escolha. O Brasil tu pode escolher um plano, outro plano, aquele... Ai de Deus. Não, não é bem assim. Os países escandinavos têm um sistema público. Acabou. Isso que o senhor fala é muito interessante, porque aqui no Brasil se criou nos últimos tempos aí um discurso que, de novo, não tem nada, de que o Estado mínimo, né, o Estado praticamente inexistente, seria o melhor caminho para o desenvolvimento e para a construção de uma igualdade pouco melhor no nosso país. E nós olhamos para esses países escandinavos, como o senhor mencionou, a gente tem um diagnóstico exatamente o contrário desse discurso. Sim. E agora o que a gente vive no Brasil é bem isso, porque como outro dia eu ouvi um político até bem renomado no Brasil, ele chamando os vendilhões da pátria, e eu acho que é uma boa expressão mesmo, porque realmente a gente tem hoje um governo que vende
o que dialoga diretamente com a soberania do próprio país, que são os seus patrimônios, que são tudo aquilo que realmente coloca o país numa vanguarda de crescimento ou não, dentro de uma lógica de construção de uma igualdade. Isso é muito complicado, porque isso vai jogar o Brasil, e já está jogando o Brasil, numa contramão da história, porque o Estado mínimo ficou mais do que demonstrado que não dá certo. Na verdade, no Brasil, se existe Estado mínimo, o Estado mínimo existe para o pobre, porque para o grande empresário o Estado é máximo, porque ele recebe todos os benefícios possíveis de um Estado atuante que faz ele acumular ainda mais riqueza. Então, esse Estado mínimo no Brasil, cada vez mais, ele é apontado só para o trabalhador, porque quem vai pagar a conta sempre de uma crise, de qualquer dificuldade, acaba sendo esse trabalhador. Então, isso está muito claro hoje no Brasil, e cada vez mais a gente caminha para esse processo de destruição. E aqui, professor, eu acho que tem uma questão que me parece relevante também, que é a questão de uma narrativa histórica, no sentido de colocar o trabalhador como um suposto empreendedor de si próprio. E aí isso é uma coisa muito, muito complexa e muito complicado, porque tu pega um trabalhador que não tem as mesmas condições de alguém que nasce de uma classe privilegiada, e hoje se tem uma narrativa, se discursa para ele dizer, não, tu é o empresário de ti mesmo. E aí vem o motorista do Uber, vem essas precarizações de trabalho, que, na verdade, é aquela função histórica de exploração do trabalhador, mas com uma nova cara, uma nova maquiagem. Isso é muito problemático, porque, na verdade, se a gente pegar aqui, eu tenho parentes meus que trabalham como motorista de Uber, e é um trabalho completamente precarizado, porque ele não tem direito nenhum, ele trabalha 10, 15 horas por dia, e chega no final do dia ganhando uma remuneração muito, mas muito menor em relação àquela entrega que ele teve como trabalhador. E isso é um problema muito sério, porque a gente tem ali, na verdade, ele tem um empregador que é o dono do aplicativo. E o dono do aplicativo, que recebe milhões, simplesmente não tem nenhuma relação com aquele trabalhador. E o trabalhador, na verdade, ele é um falso empreendedor, ele é um falso dono de si próprio, porque ele enriquece esses donos de aplicativos, ao passo que ele vira um escravo de novo tempo, digamos assim, porque ele não tem condição nenhuma de ter alguma remuneração que, de fato, coloque ele numa condição de empreendedor, numa condição de dono do seu próprio trabalho, da sua própria força de trabalho. Esse eu acho que é um problema muito grave hoje, eu acho que é um capitalismo de novo tipo aí, porque ele delega para o trabalhador uma condição que, na verdade, o trabalhador não tem. Essa condição de ser dono da sua própria força de trabalho. Isso é uma farsa do sistema, porque ele não é dono da própria força de trabalho, o aplicativo não é dele. E a partir daí ele trabalha 10, 12, 15 horas por dia, e mesmo assim ganha lá um salário, não é salário, uma remuneração muito reduzida, e sem nenhum tipo de garantia de direito trabalhista. Esse acho que é uma novidade aí, professor, que a médio e longo prazo a gente vai ter que enfrentar aí de uma maneira muito forte, porque realmente a tendência é só aumentar essa desigualdade, a tendência é o pobre cada vez ganhar menos e o rico cada vez ganhar mais, num país que historicamente já teve a desigualdade como uma marca muito profunda na sua história, né? Sì, sì. Stava... tutto isso, stavo pregando un libro di Riccardo Antunes. O titolo do livro é O Privilégio da Servidão. Ou seja, vamos chegar ao ponto que ser servo será quase um privilégio.
O como Luciano termina. aqui, professor, uma liderança comunitária também da Grande Cruzeiro, ele coloca ali que, na verdade, ele quase repetiu o nome do seu livro ali por coincidência. Ele menciona um modelo de servidão contemporânea, Esatto, esatto. Un né? modello di Vai um pouco servizio. nesse sentido que o senhor menciona, né? Eh, beh, o problema è como é que faço para representar esse trabalhador. Esse é o problema. Se o sindicato não representa mais o trabalhador, até porque o sindicato, que nem no século XXI que representa o trabalhador, que nem no século XX, a organizzação sindicale, mas o intermittente, chi è che representa o trabalhador Exato. intermittente? Então se è o partito politico che rappresenta o trabalhador intermittente. E qual partito politico? Tem um monte de partido político. De um lado, porque os cantos das sirenas são, se chamam a atenção. O canto da sirena que te diz, tu é empresário de ti mesmo, tu faz o que tu quer, tu vai te abrir uma conta, um fundo para a tua aposentadoria, tu é independente. E atenção que nós criamos, eu concordo, realmente o Fabiano estava dizendo, mas a nossa vida é uma vida que, sabe, todo mundo se liberta, não sozinho, é que a nossa vida é uma vida de indivíduos, cada um com o seu aplicativo, seu celular, insomma, è também a forma como é que crescemos os nossos filhos, eu me preocupo, porque este mundo é um mundo que as diretrizes são claras, cria indivíduos para produzir outros indivíduos. Resistir, o conceito de coletividade já por si só é uma resistência. É muito complicado. Tem bairros, não são bairros, são casas isoladas. Às vezes a comunidade se encontra mesmo em outras regiões de Porto Alegre. Então tem tudo isso que puxa rumo a um individualismo selvagem que depois se torna também trabalho. O trabalhador, eu sou empregador trabalho com aplicativo, faço isso. E aí, de vez em quando organizam greve, também me eles deram conta. Tem aplicativos de entregadores de comidas que fizeram greve, tem novas formas de mobilização que são interessantes, mas o que me representa esses trabalhadores? Qual é a função desses trabalhadores? Receber um salário, receber uma renda, é só isso? Mas são explorados? Como é? São explorados? Claro que são explorados. Mas são explorados por si mesmos? Não, são explorados pelo sistema. Então tem que trocar o sistema. Tem batalhas que são antigas. O 1º de maio de 1886 morreram por causa da redução do horário do trabalho. Eu não sei, mas para mim, estas 8 horas é uma invenção na verdade, 8 horas é bastante. Uma forma, tem muita literatura sobre redução do horário do trabalho. Até é aplicada no setor público, no setor privado. Aumentar a produtividade. O caso agora, com o coronavírus, a produtividade quase aumenta no trabalho, no smart working lá em casa. Insomma, devemos repensar também esses espaços. Não sei de que forma. Essa deveria ser uma reflexão, porque afinal das contas, todo mundo está interligado. Também a escola tem esta função. Sim, indivíduo, cada um é empregador de si mesmo, mas somos todos interligados. Aliás, a interligação é máxima nesta nova economia das conexões da internet. Então, estamos vivendo uma era dos absurdos. Insomma, tem que refletir sobre isso, até modificar o modelo de regulação social. Isso tem que pensar uma política, tem que pensar uma estratégia, na base de uma estratégia, uma política coerente, um modelo. Não podemos seguir várias sirenas que te cantam coisas diferentes. Não sei se é a palavra sereias. O canto da sereia. Canto das sereias, há várias sereias que te dizem coisas diferentes. E também tem que refletir sobre o modelo educacional, porque para entender tudo isso,
a universidade algo, o ensino médio para mim mais ou menos, mas eu aprendi bastante coisa na vida, conhecendo as pessoas, conversando. Hoje, este contato sociais, ou talvez reduzido, modificados. Isso aí, professor, que o senhor tá mencionando aí, o Luciano ali menciona também a questão da igualdade, o Wendel é uma liderança também, professor, da Grande Cruzeiro ali, filho também de uma liderança histórica ali. Então, o pessoal está conectado aí, professor, e isso é muito importante, porque a gente poder trocar ideias e falar de situações que atingem diretamente o trabalhador, isso é fundamental, professor. Só para dar um exemplo, porque hoje, né, o 1º de maio, até por sinal eu li um texto ontem, a primeira manifestação do 1º de maio na história do Brasil foi aqui, em Porto Alegre. Foi no século XIX, e foi aqui, ali no início, na passagem do século XIX para o século XX, foi aqui em Porto Alegre a primeira manifestação dos trabalhadores em prol dos seus direitos no 1º de maio. E isso é muito simbólico, professor, porque as periferias hoje, professor, elas vivem um drama muito sério com as instituições. O que acontece, né? Todos nós sabemos, né? Existem muitas instituições que fazem um trabalho fundamental por trabalhos de SASE, de serviço de convivência, né, que prestam serviço a partir de convênios com o poder público, no caso com a prefeitura. E a semana passada, o prefeito Marquesan emitiu um decreto lá de suspensão dos convênios. Ou seja, o Estado ele não cumpre com o seu papel e vai lá e tenta romper uma parceria com quem vai lá e tapa esse buraco. Então, isso é de uma loucura, uma maluquice, assim, que é incompreensível, porque a lógica, isso nas nossas conversas lá, professor, a gente trata dessa questão, a inversão entre o Estado e a sociedade e as camadas populares, as periferias, é inversa, porque o poder público ele trata como se essas instituições, como se o poder público prestasse um favor para essas instituições ao estipular convênios. E, na verdade, é o contrário. O terceiro setor, que são essas instituições, elas prestam um serviço pela incompetência do Estado não prestar. Então, quer dizer, isso tem um impacto muito grande para as famílias, como o senhor mencionou, a mãe. Como é que a mãe faz, a diarista, a trabalhadora lá que levanta de manhã cedo na periferia? Como é que ela vai ir trabalhar se ela não tiver onde largar, onde deixar o seu filho, com a garantia de que vai ser bem cuidado? Como é que ela vai fazer? Onde é que ela vai deixar o seu filho, o seu adolescente, o seu bebê, se não tiver uma instituição séria, como tem na Grande Cruzeiro, como tem na Lomba, como tem na Restinga, como tem no Sarandi? Como é que ela vai fazer para poder ir trabalhar? Isso afeta diretamente a dignidade dessas pessoas. E essas instituições, elas prestam um serviço fundamental para a sociedade, para a classe trabalhadora. E aí, uma eventual suspensão desses convênios ataca também o emprego de grande parte das pessoas que trabalham nessas instituições. Então, o senhor repara, professor, que há um impacto aqui de várias ramificações, desde da família que não consegue ter o seu filho mais num lugar para poder ficar e eles poderem trabalhar, assim como aqueles diversos empregos gerados na própria comunidade, porque daí o trabalhador ele trabalha na própria comunidade, gerando economia para a própria comunidade. Então, quer dizer, é uma inversão de valores gigantescas e absurdas e inaceitáveis. Chegando ao ponto da semana passada as instituições terem que fazer uma manifestação no Paço Municipal em plena pandemia, mas por não ter outra alternativa, porque a postura do Estado, essa postura agressiva, caiu como uma bomba nas comunidades, né? Isso é inaceitável. Felizmente, parece que houve aí um deferimento de uma medida liminar no Poder Judiciário que suspendeu a suspensão dos convênios.
porque realmente ia ser uma bomba em plena pandemia, uma suspensão que ia fechar essas instituições das periferias. Então, o senhor repara, né, professor, nós reparamos que há um ataque de todos os lados a quem mais precisa de um Estado atuante, né? Um Estado que esteja ao lado da classe trabalhadora. Isso é um problema seríssimo, porque gera mais desigualdade e a violência, tudo isso, ela orbita e ela nasce também da desigualdade social, porque esse é outro tema que afeta diretamente a questão do trabalho, né? O senhor mencionou o Marx, né? O Marx tem uma passagem que é muito importante, ele diz, né, ele faz uma reflexão sobre o que é liberdade, né? Liberdade no plano concreto, né? Será que nós somos livres mesmo? Será que esses trabalhadores podem pegar vamos supor que a gente não vivesse a pandemia, não vivesse o isolamento social. Será que um trabalhador pode passar um fim de semana em Paris? Será que ele pode pegar um avião e ir para onde ele quiser, ir para as Bahamas, ir para Cuba, passar lá naquela praia de Varadeiro, que é uma maravilha? Será que o trabalhador pode fazer isso? Mas aí vem o sistema e diz, olha, tu é livre para fazer as tuas escolhas. Mas como assim as tuas escolhas? Na verdade, eu não sou livre, porque eu não posso fazer as escolhas que eu quero. Eu posso fazer as escolhas que o sistema permite que eu faça. Então, o Marx, ele tira essa máscara do sistema. Eu acho que isso é interessante refletir, porque realmente há um processo de morfina social, digamos assim, que nos retira essa possibilidade de refletir. Não, mas que liberdade é essa? Que eu mal consigo receber um salário para sobreviver, mal consigo receber um salário para sobreviver, e vem alguém me dizer que eu tenho meu direito de ir e vir pleno num sistema como a gente vive. O direito de ir e vir tem quem tem condições de financiar isso. Caso contrário, o teu único direito de ir e vir é teu direito de ir e vir para o trabalho e voltar para tua casa. Porque, tirando isso, não existe uma liberdade concreta para te fazer o que tu quer. Sì, no, è tremendo. Io fui un buon tempo vereador na Italia, fui 10 anos vereador. O welfare locale, eu sei que quer dizer, e administradores municipais, vereadores de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Alguns se salva, mas, por exemplo, a votação de dia atrás sobre as máscaras no comércio, votaram contra. E sì, no, è un disastro. O problema è che quem votar, também neste caso, tem um problema de regulação. Ou seja, o desastre da administração pública si esconde atrás desta bagunça no sistema, no meio político partidário. Porque atrás da sigla mais bondosa, solidariedade, na verdade tem tudo além da solidariedade. Ou seja, quando é complicado escolher, especialmente para quem não tem meios até limitados, e também porque tem um número de partidos, de vereadores que fazem de tudo para conquistar. É um mercado, a política é um mercado, também, eles são empresários do eleitorado. Então, também neste caso tem que modificar o modelo, porque algo de errado, além na policy, ou seja, nas políticas públicas, tem um problema na policy, na politics, ou seja, no meio partidário que produz as políticas. E não é para sempre comparar, mas com outros casos europeus que talvez conheço até melhor, é que a escolha de uma parte é sinônimo di partito, è la mesma cosa. Quando tu escolhi un partito, tu escolhi una parte para cá e uma parte de lá. Tu sabe que quando tu escolhi uma parte partito, tu escolhi aquela parte, tu não escolhi a outra parte. Invece o partito oggi è una cosa che uma vez são colligados, num município são colligados de uma forma, no outro município são colligados de outra forma. Em nível estadual tem uma outra
triangulação. Nível federal, sei lá, os golpistas que estão ligados com o PT em algum... Até vários municípios foi feita várias coligações. Insomma, tem tudo isso. Deveria ser um pouco mais claro. Aí tu constrói uma identidade política, que também nesse caso, para mim, não está claro. É a representação dessa identidade política, com propostas de policy. Por quê? Porque também nesse caso, sim, eu estou certo que se fosse outro o prefeito e outros os vereadores, os convênios seriam mantidos. Mas alguns problemas estruturais da cidade de Porto Alegre, e também da cidade do Rio Grande do Sul e também do Brasil, não foram resolvidos nos últimos anos. Uma questão estrutural é mesmo o sistema urbano da cidade. O sistema urbano da cidade produz, pela sua natureza estrutural, desigualdade. Tem regiões de Porto Alegre onde ninguém deveria morar. Então, tem um problema no problema. E para mim, também neste caso, tem um problema estrutural que deveria ser resolvido no curto, no médio ou no longo prazo. Mas deveria ser um problema. Até hoje temos todas as tecnologias para resolver os casos, mesmo utilizando o trabalho para coisas, para algo útil. Tem regiões onde não dá para morar, devemos repensar a cidade. As pessoas trabalham construindo uma cidade diferente. Como foi feito na história do homem, da humanidade, sempre foi feito assim. Parece impossível hoje, mas se tem regiões que não é possível morar lá, porque é uma região com algumas características que não se encaixa no bairro mais amplo, tem que trocar. Aí, numa outra região, se redesenha a cidade. De fato, uma das maiores batalhas nunca foi vitoriosa, o plano diretor da cidade. Não se sabe para onde vai. Não se sabe para onde vai a cidade. Por isso que eu fico muito preocupado. Isso se reflete também na coleta seletiva, na organização das políticas de gestão ambiental de resíduo, e também no welfare local, como no caso das comunidades. Assim, isso é complicado. Ou seja, tem uma dimensão estrutural que deve ser modificada. A cidade é orgânica. A cidade, a Civis é onde nós moramos, onde tem a civilização, lá que tem as trocas sociais, somos nós. A comunidade política é cidadã. Então, não é bem assim. A cidade é feita de fragmentos diferentes, zoneamentos diferentes, regiões diferentes, cada uma com seus problemas. Todo mundo perde. Não é um jogo cooperativo onde todo mundo ganha, não. Todo mundo perde. Também quem mora nas regiões periféricas, na casa, aí tu tem que pagar a cerca elétrica, cuidar do jardim, mas tu tem que cuidar do jardim, custa, tudo. Insomma, tem um custo social, o guardinha che passa na frente di casa, custo di sicurezza, tu mora longe do centro, tu tem que pegar o carro, e assim, que alimenta um mecanismo que não está funcionando. Tem problemas estruturais e pontuais. Eu acho que uma outra política poderia resolver os problemas, um outro campo partidário resolve problemas pontuais, mas hoje não tem campo partidário que resolva os problemas estruturais de uma cidade. Isso que para mim é uma oportunidade dos movimentos comunitários. Tem que repensar a cidade toda. Temos todas as tecnologias para repensar a cidade. Eu acho que isso aí que o senhor ponderou, professor, é muito importante, porque realmente nós conversávamos aí essa semana com algumas lideranças aqui na nossa página, e surgiu esse questionamento mesmo, né? Porque o diagnóstico a gente ouve por aí, né? Não é muito difícil de diagnosticar o que é preciso fazer para minimizar a desigualdade no país. Agora, a questão é o seguinte, como é que tu toca nessas estruturas que historicamente se consolidaram no país? E aí, como é que tu toca? Será que é possível tocá-las sem a participação popular? Sem a classe trabalhadora puxando e sendo protagonista desse processo?
Essa é uma coisa que eu me questiono sempre, que, por exemplo, reforma tributária, né, tirar de quem tem mais para preservar quem tem menos, tu diminuir essa balança da desigualdade, né, tu aumentar o equilíbrio entre as classes sociais. Como é que tu faz isso? Será que é possível, a partir de um processo endógeno, ou seja, de dentro do Estado para fora, através do Congresso, através das instituições? Será que é possível a gente pensar que, em algum momento, aquelas elites históricas que exploraram esse país e esse povo, ela vai ter, digamos, um momento de iluminação e vai dizer, não, a partir de agora a gente vai mudar as regras do jogo e vamos criar aqui instituições, ou melhor, vamos criar aqui estruturas que construam, que possibilitam a construção de uma igualdade social. Será que é possível a gente pensar isso? Ou será necessário um processo histórico que a classe trabalhadora realmente puxe essa mudança e essa interrupção e esse rompimento dessas estruturas que estão aí historicamente? Porque me parece, professor, muito difícil pensar que as próprias estruturas vão, digamos, se autoimplodir para que daí, a partir daí, tenhamos um nascimento de novas estruturas que possibilitem ali o pobre ter uma dignidade aceitável, até como determina a nossa Constituição Federal. Eu, sinceramente, professor, já estou calejado de ver cada ano que sai, cada ano que entra, e quando a gente consegue mudar coisas que são importantes. Nós tivemos avanços importantes, é verdade, mas estruturalmente falando, a gente não consegue tocar nessas estruturas. Uma reforma tributária, ou seja, uma reforma tributária que é tão básica para a gente poder avançar numa igualdade minimamente digna para todos, a gente não consegue avançar. E sem a classe trabalhadora tomar o leme, digamos assim, desse navio, para que a gente possa atravessar esse mar aí e chegar em águas mais calmas, eu acho muito difícil que a gente realmente possa se pensar num país, não digo novo, mas um país menos desigual, sem uma participação quase que revolucionária da classe trabalhadora, professor. No, ma hoje em dia tu tem que pensar às reformas. Deveria ter uma elite política no campo da esquerda, porque o campo da direita não pensa nada. Não é relevante o pensamento. Pensa reduzir o tamanho do Estado, mas não tem uma proposta relevante, muito simplista a leitura da direita, mas por parte da esquerda deveria ter, e não tem, um conjunto di riforma di uno Stato, uma reforma política, eleitoral, também dos poderes dos municípios, então, tributária. Com a Dilma, de vez em quando se escutava uma reforma da mídia. A reforma da mídia era importante. Tu pensa o que aconteceu no WhatsApp, ou com os disparos no WhatsApp, este mundo completamente louco. Ou seja, eu, de alguma forma, as últimas eleições imaginava uma coisa desse tipo. Não imaginava o tamanho, porque a coisa foi demais. Mas tudo é possível. Um mundo que está fundado nas mentiras. Tem outros países que já passaram por isso. Quando as instituições democráticas são mais frágeis, pode acontecer de tudo, também que Bolsonaro se torne presidente. Ou seja, são sociedades complexas, é difícil. Ou seja, a elite, o político, o policymaker, o político que faz política, deveria refletir sobre as reformas para regular o sistema social, o sistema político, o sistema de exploração do solo, do território. Senão, vai para lá e vai consumindo o solo, consumindo a Amazônia e assim por diante. Tem que ser reformas reais de tudo, reforma agrária, tem que ser real.
pode ser até pontual, mas é que pontual não modifica as coisas. Depois vai vir um outro governo e as coisas voltam de novo ao desastre. Fazer retrocesso é muito simples, porque os ganhos não são estruturais. Se tu tinha um welfare social-democrata no Brasil, não tinha todas estas polêmicas em volta da... esse é um problema. Então, é sempre este conflito que não é um conflito social, é um conflito entre grupos, depois tem bases populares, membros dos grupos, mas que eu prefiro o campo da esquerda, mas eu sou entre os críticos, no sentido que Claro. Não, o campo... isso que o senhor falou, professor, é muito relevante também, porque até eu queria pedir aqui, professor, porque eu sempre esqueço, o pessoal que está nos assistindo, se puder compartilhar, puder curtir a página, para que outras pessoas acompanhem também esses bate-papos aqui, essas conversas. A semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai conversar com duas lideranças comunitárias bem importantes, a Lúcia, do bairro Glória, e o Vitor, lá do Monte Santana, estão fazendo um trabalho muito importante da Rede Solidariedade por conta dessa pandemia e do isolamento social nas comunidades. Então, são militantes comunitários aí que estão fazendo um belo de um trabalho, justamente na ausência do Estado, o movimento comunitário vai lá e faz o que dá para fazer. Mas só pegando o gancho, então, professor, reforçando e pedindo o pessoal compartilhar e curtir a página aí, Comunidades em Reflexão. Uma coisa, uma ausência que eu sinto, professor, do discurso dos setores políticos, todos, professor, que eu praticamente eu não ouço ninguém falar, é da tal da auditoria da dívida pública. Esse é um tema extremamente importante para nós e simplesmente passa aqui batido no meio do setor político, porque metade do que o país produz de riqueza vai para pagar juros da dívida. Essa tal dessa dívida pública aí, que é uma caixa de Pandora, ninguém sabe que raio é isso. E a partir daí, ninguém fala em fazer uma auditoria para realmente ver qual é a dívida do país. E aí eu dou um exemplo muito simples. O Equador, no governo do Rafael Correa, do ex-presidente Rafael Correa, eles fizeram uma auditoria e quem esteve à frente da auditoria ainda foi uma brasileira e eles reduziram a 30% o valor da dívida. Ou seja, houve um recuo da dívida de 70%. E aqui no Brasil, simplesmente, nenhum setor político, nenhum campo político toca nesse assunto. Na campanha presidencial, isso me chamou muita atenção, professor. Essa é uma questão estruturante fundamental no país, que é uma sangria dos recursos do país. A riqueza que o Brasil produz, metade vai para pagar essa dívida, que era dinheiro que deveria ir para o hospital, deveria ir para a educação, deveria ir para a segurança pública, e não vai. Então, realmente, são temas, e aí o senhor diz que se faz uma análise crítica dos campos chamados campos progressistas, e eu compartilho muito também. Na verdade, é uma análise crítica construtiva, no sentido de a gente poder avançar enquanto país, mas esse deveria ser um tema, digamos, quase que suprapartidário, digamos assim, dentro do campo progressista, porque realmente não se fala nisso. E esse é um dos maiores gargalos do nosso orçamento público, do dinheiro que é produzido no país, que vai para essa chamada dívida pública, mas que ninguém sabe, de fato, qual é a causa real dessa dívida, E não se fala em auditorias, não se fala em examinar para pagar uma dívida. Tudo bem, tem que se pagar, tem que se respeitar os contratos, mas um contrato justo, não uma dívida que se torna impagável e que acaba sangrando, que afeta lá na vida do trabalhador, professor? Sì, sì, no, questo è tremendo, sì, no. E também o sistema financeiro do mundo são absurdo, gera desigualdades incríveis, não conhecemos bem esses circuitos. A classe política deveria tomar conta das finanças de um país, deveria tomar conta de um território, das pessoas que moram nesse território. Mas isso não sei se faz parte da cultura política da elite brasileira, também do campo progressista.
E sì, no, di fatto io ti dico, o seja, io non sono contro un governo, vou dizer uma coisa forte, ma tem governos conservadores. Quando governo, tem governos conservadores que governaram a Itália fomentare un welfare social-democratico, non è un problema. È un problema. Veja, não é o campo progressista da esquerda, da direita, são as políticas públicas. Reduzir, aliás, geralmente nos Estados Unidos, governos que gastaram mais, sem sentido, foram os governos republicanos. Ou seja, então não é nem mais claro que quer reduzir a dívida pública e quer aumentar. Governo de direita, na Itália, na Europa, sempre gastaram horrores. Então não tem mais. Mas a questão da dívida é fundamental. É dinheiro que entra na finança. A finança, per sua definição, é anti-trabalho. A finanza è servizio da pior borghesia. E isso sim, por isso que tem que controlar a dívida. A dívida pública tem que ser controlada porque, aliás, a dívida pública se reflete nas futuras gerações. Tem que controlar, gerir a dívida pública da devida forma. Todos os países têm uma dívida pública, às vezes é maior, às vezes é pior. Tem que controlar e planejar a despesa pública e social de forma coerente com a dívida. De fato, um problema que a Itália tem, a dívida pública. A Grécia tem este problema. Depois também no meio entram também os fundos monetários internacionais, a União Europeia. Ou seja, tu quer o celular, tu quer importar celulares, tu quer importar computadores, e as regras não são feitas pela Grécia. As regras do comércio internacional não são feitas pela Itália, são feitas por organismos internacionais. O custo do Nokia ou do iPhone é um custo definido a nível internacional, global. Então, importar aquele produto significa rispettare un conjunto di regras per la importação e pelo respeito dell'Organizzação Mundial do Comércio. Sim. Então, tem também isso. E depois, não é que, atenção que os problemas deste tipo ocorrem em todos os países, né? Insomma, faixas de pobreza extrema tem nos Estados Unidos, na Europa, também na Itália, insomma, tem problemas com medidas diferentes, mas com dimensões diferentes, mas a pobreza existe em qualquer lugar. Aliás, nos Estados Unidos, nos últimos tempos, dá para ver até, insomma, situações extremas, insomma, nos Estados Unidos. Insomma, uma análise mais detalhada seria interessante. Pobreza extrema, mortes entre os mais pobres, impossibilidade de acessar o serviço de saúde, custos exagerados para um exame ou uma prestação de serviço, insomma, algo absurdo. Numa economia, aliás, que produz inovação tecnológica, patentes, não produz só commodities, mas também indústria. O sistema deixado a si mesmo não funciona, mas não funciona mesmo, é um desastre. Aliás, nem é um sistema de mercado como muitos dizem, porque as lobbies na indústria nos Estados Unidos, que nem no Brasil, são exageradas. No sistema, na economia da saúde, nos Estados Unidos tem verdadeiras corporações, oligopólios, não é nem mercado, é mesmo uma defesa do privado aos custos do sistema e do Estado. O Estado serve o capital. Questa è a tendência acentuada nos últimos tempos. O Estado servir o empregador, o capital, que, por meio de restrições, obrigações quase biopolíticas, obriga o trabalhador a trabalhar. Oggi na Itália, por exemplo, tinha um dado interessante. Estão faltando trabalhadores na Itália. Muito estranho, muito estranho. Não é estranho. Nos campos, a recolher os morangos, as frutas, não tem ninguém. Bloquearam as fronteiras e não tem trabalhadores agrícolas na Itália. Por que se trabalha nos campos?
porque não tem outras alternativas. Então, a faixa em níveis diferentes, tem uma estratificação da exploração, ou seja, tu é obrigado compulsoriamente, não tem mais africanos trabalhando nos latifúndios italianos, recolhendo maçã, morangos, e sei lá. Mesmo a questão bio, ou seja, eu preciso do salário para comer. Mesmo uma biopolítica. Trabalha para comer. Eu sou obrigado. O trabalho não é mais gosto do meu trabalho. Não, o trabalho serve para uma recompensa material. Que, aliás, quando o trabalho é mais duro, a recompensa é menor. Olha, por exemplo, que limpa as ruas de Porto Alegre. Ou, insomma, trabalhos cansativos, os pedreiros, assalariados rurais, os catadores, os trabalhos cansativos, mas são também os salários menores. Ou seja, a lógica invertida de um mundo que inverteu os valores, que continua invertendo, porque a lógica segue uma lógica invertida das coisas. Mas Fabiano. nós teríamos aqui, professor, aqui assuntos para 3 horas, né, de um bom bate-papo, como está sendo aqui. Já vamos para 1h40, o nosso teto era 1 hora, mas passamos aí um pouquinho a mais, mas isso é um bom sinal, é sinal que tivemos assuntos aí para tratar nesse dia histórico aí do 1º de maio, né, professor? Um dia que a gente não pôde ir para a rua, um dia que tivemos que ficar em casa, um dia que tivemos que nos adaptar aí à nova realidade de pandemia no Brasil, que a gente não quer, mas tudo indica que ainda muitas pessoas morrerão ainda nesse país, principalmente por conta de um descaso do governo federal, que, né, outro dia dizia que era uma gripezinha, e está aí os nossos estados com os hospitais cada vez mais superlotados, aí no Rio de Janeiro, uma fila já gigantesca de espera para as UTIs, aí realmente quem mais vai sofrer é a classe trabalhadora de novo, né? A história se repetindo, né, professor? Em situações dramáticas do país, os primeiros a sofrerem são os mais vulneráveis, né? Então, eu queria aqui agradecer, professor, a sua presença aqui, a sua participação aqui, a participação dos amigos que estão nos assistindo até essa hora aí, aqueles que participaram também, se manifestaram ali, né? É sempre bacana a gente poder fazer um bate-papo misturando o movimento comunitário, movimento de lutadores por um país melhor, com a academia, né, com a URGS, junto com a universidade, acho que cada vez mais se aproximando esses mundos, eu acho que a gente só tem a ganhar, a gente só tem a avançar junto, né, porque eu penso que é inconcebível a gente ter um espaço acadêmico que não dialogue com a sociedade, que não dialogue com a classe trabalhadora, né? E a URGS já tem um papel fundamental nesse caminho de cada vez mais estar conectado e já faz historicamente um trabalho importante, mas precisa fazer mais ainda, precisa se aproximar mais ainda da classe trabalhadora, né? A gente fica feliz aí de contar com a presença de um professor que tem essa preocupação e que faz um trabalho importante nos sindicatos, que faz um trabalho importante de pesquisa aí no meio dos trabalhadores. Então, já deixo as últimas palavras aí para o senhor, professor, e dizer que essa é só a primeira conversa, né, de tantas outras aí que virão na nossa página. Não, te agradeço, é isso aí. Tem que pensar, tem que refletir, tem que criar esses espaços e ir para frente. Ir para frente. O trabalho é coletivo e a gente se salva todo junto, insomma, ninguém se salva sozinho. Não, tem que abrir esse espaço e refletir essa parte mais importante, com calma e muita humildade também, porque as coisas não são simples, o mundo é complexo, e com muita tranquilidade tem que pensar. Tá certo, então, professor. Um forte abraço aí e até a próxima. Valeu.